Uma pergunta que eu costumo ouvir com frequência nos treinamentos que a nossa empresa dá é a seguinte: como ter alta performance no trabalho e escapar da mediocridade? Como se faz isso? Outra pergunta que eu costumo ouvir, que a gente costuma ouvir também, é como alcançar satisfação e bem-estar e felicidade até na vida profissional. O que a gente precisa fazer para isso? Sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes as pessoas estão numa atividade e caíram lá por acidente. Elas foram mais escolhidas por uma empresa do que elas escolheram. Elas sabiam o que queriam, sabiam onde estavam se metendo. E depois de algum tempo, elas conquistaram alguma estabilidade, conquistaram um salário razoável que permite que ela tenha uma vida boa. E ela começou a fazer dívidas, não pode abandonar aquele emprego do dia para a noite. Ela tem benefícios da empresa, plano de saúde, plano médico, plano de educação, alguma coisa, e como essa, e ela se sente presa àquela empresa, se sente presa àquela atividade que ela nem gosta muito, mas que dá alguns benefícios, que aprendem de alguma maneira naquela vida. E ela começa, depois de um certo tempo, a se sentir não realizada, insatisfeita, chateada, desmotivada. Como é que a gente pode resolver isso? Para responder essa pergunta de uma maneira bem rápida e simples, e depois a gente vai detalhar, a gente precisa fazer basicamente duas coisas, como vocês estão vendo aqui. Refletir, em primeiro lugar, sobre quais são as atividades que você faria mesmo que você não recebesse nada para isso. Quais atividades que você faria por prazer, porque você gosta? E o outro ponto é, dentro dessas atividades, quais são aquelas que geram algum valor para a sociedade? Quais são as atividades que alguém gostaria de pagar para você realizar? Quando você encontra a interseção entre a resposta dessas duas perguntas, aí você terá encontrado uma atividade onde você pode talvez ter o máximo de desempenho, o máximo de satisfação e dar o seu melhor, a melhor contribuição para a empresa, ou clientes, ou sociedade à sua volta. Para a gente explorar esse assunto, vamos entender qual é o conceito do sweet spot que cobre esses pontos. Sweet spot, como vocês estão vendo aqui, é aquele ponto em que você realiza uma tarefa com alta satisfação e dá alta contribuição. Sabe aquela atividade em que para você é fácil, você nem faz muito esforço, parece que aquilo é tranquilo para você. Você faz essa atividade e consegue ter um bom desempenho. Esse é o seu sweet spot. Esse é o seu sweet spot, é a atividade que você faria, que outros até pagariam para você fazer. E pelo fato de gostar, você vai fazer por mais tempo, vai fazer melhor do que as outras pessoas. Okay? Já vamos ver como que a gente pode encontrar esse sweet spot, o seu sweet spot. Os outros quadrantes aqui desse gráfico, eles mostram o seguinte: talvez você não esteja hoje no seu sweet spot, talvez você esteja no quadrante aqui do bom soldado, good soldier. O bom soldado, o que é? É aquela pessoa que entrega os resultados. É uma pessoa responsável, disciplinada, organizada, que gosta de contribuir, e ela entrega. Ela atinge as metas que lhe são pedidas, atinge os KPIs, e tem uma baixa satisfação com aquilo que faz. Elas não gostam muito. Pode ser que há 5 anos, há 10 anos ela gostasse, mas hoje em dia ela já está cansada de fazer aquilo, não quer mais. Ou ela nem teve um momento que ela gostou, ela simplesmente caiu naquela
atividade, sem pensar muito, sem refletir muito, logo depois da faculdade, e é o que ela continua fazendo até hoje, nunca parou para refletir. Será que você é esse bom soldado? Se você for, que risco você está correndo de permanecer nesse quadrante? O risco que você corre é de sofrer um burnout, de você cair em depressão, de você ter um mal-estar físico por passar muito tempo se esforçando para fazer uma coisa que você não aprecia. Como fazer? O que fazer para sair dessa posição de good soldier, de bom soldado, e cair aqui no sweet spot? Bom, o que está faltando? Encontrar satisfação, né? Para encontrar satisfação, o que a gente precisa fazer é pensar quais são as atividades que eu curto fazer, quais são as atividades que eu gosto de fazer. Então a palavra-chave aqui, para você sair do good soldier e chegar no sweet spot, é, em primeiro lugar, ter consciência das atividades que você pode ter mais satisfação em fazer. E segundo, encontrar uma atividade, um empregador, um cliente que te paguem para fazer aquilo. E se você estiver no quadrante aqui do sobrevivente amargurado, sour survivor, o que é essa pessoa e o que é esse quadrante? Esse quadrante é o quadrante daquela pessoa que nem contribui muito para o seu grupo, para o seu meio, para os seus clientes, e nem tem muita satisfação no que faz. E às vezes até está insatisfeito, desmotivado com o que faz. É aquela pessoa que se esconde das atividades na empresa, se esconde porque o que interessa mesmo para essa pessoa é pegar o salário no final do mês, não realizar algumas tarefas ali dentro da empresa. Essa pessoa, o que pode acontecer com essa pessoa? Se você estiver nesse quadrante e ficar nele por muito tempo, o que pode acontecer com você? Duas coisas. Ou você pode ser demitido, ou você entra nesse burnout, nessa depressão, nessa desmotivação geral. O que fazer então, se você se sente nesse quadrante aqui? O que fazer em primeiro lugar não é buscar contribuir mais para o seu grupo, mas sim pensar, ok, eu não gosto dessas atividades, desse trabalho. Qual é uma outra atividade, um outro trabalho que eu posso descobrir, que eu posso fazer, ou que tem uma oportunidade aqui na minha empresa, que vai me dar um pouco mais de satisfação, mesmo que eu não seja muito bom nisso. Se você encontrar isso, essa outra atividade, você sai dessa posição de sour survivor e vai para o loose cannon, que é o seguinte: nessa posição de loose cannon, talvez a sua contribuição não seja muito grande. A sua contribuição não é grande porque você está lá há pouco tempo. É uma atividade que você nunca fez na vida, começou agora. Você gosta até, mas nunca fez na vida. Então é provável que seu desempenho não seja muito bom. Agora, a sua satisfação, a sua vontade de fazer aquilo, isso vai te dar energia para você se desenvolver, para você aprender, para você treinar e começar a dar resultados cada vez melhores, cada vez melhores em algo que você gosta de fazer. Se você continuar dando resultados cada vez melhores, uma hora você entra aqui nessa área do sweet spot, fazendo algo que você gosta e dando uma alta contribuição, tendo bons resultados. Okay? O perigo é se você parar nesse quadrante do loose cannon, ou, em outras palavras, a estrela solitária, ou uma pessoa que é um pouco imatura. Ela está mais preocupada com a sua satisfação pessoal, ou melhor, ela está muito focada na sua satisfação pessoal e não está muito interessada em contribuir com alguém, ou com o seu entorno, ou com a sua empresa. Se você ficar muito tempo
nesse ambiente aqui do loose cannon, você curte o que faz, você contribui pouco. O que você acha que vai acontecer com você? Gente, nenhuma empresa paga para a gente curtir a vida. Empresas pagam para a gente dar resultado. O que pode acontecer aqui com essa pessoa é o desligamento. Como então fazer para mudar? Então, para sair dessa situação de alta satisfação, baixa contribuição e cair aqui. Alta satisfação, alta contribuição. O que fazer? É simplesmente ter em mente que a gente recebe, a gente ganha algo, alguma recompensa, algum salário, algum elogio, porque a gente contribui, porque a gente dá algo em troca. Lembrando disso, essa pessoa precisa então começar a pensar em como eu faço para entregar os resultados que esperam de mim. E aí você atinge seu sweet spot. E aí você chegou no sweet spot. Ok, maravilha. E agora? Cheguei no sweet spot, acabou a vida, é isso que eu tenho que fazer pelo resto da vida? Quem está no sweet spot, se não tiver mais desafios, ele vai também se cansar daquilo, ele vai enjoar daquilo. Por isso que é importante, quando você chegar nesse ponto, é importante que você tenha, que você busque novos desafios, novas metas para atingir. E não somente isso, que você tenha recompensas, que você tenha ganhos por enfrentar esses novos desafios e atingir resultados relevantes também. Isso é o que a gente deve procurar quando a gente chega nessa posição de sweet spot. Agora, como é que a gente faz para descobrir qual é a atividade que nos interessa? Olha, tem uma pesquisa feita por Marcus Buckingham e Donald Clifton, nos Estados Unidos há alguns anos, usando uma base de 8.000 executivos de diversos tipos de empresas, e o que eles buscavam encontrar ali é o que faz alguns executivos terem sucesso em algumas empresas e faz outros executivos com a mesma formação, o mesmo perfil, fracassarem. Quais são os elementos que fazem isso, a diferença entre o sucesso e o fracasso? Eles chegaram à seguinte conclusão: executivos que têm sucesso são aqueles executivos que estão em atividades ligadas aos seus pontos fortes. Então eles descobrem, eles estão envolvidos em atividades que têm 3 características. A primeira, eles são bons naquilo. Eles talvez tenham até um talento. Muito cedo eles descobriram que tinha uma certa atividade que eles faziam melhor do que as pessoas à sua volta. Muito melhor do que as pessoas à sua volta, ou melhor a média das pessoas à sua volta. Isso é excelência. Agora, isso não basta. Imagina se você fosse um jogador de futebol que tem talento, habilidades para driblar e fazer gols, e fizesse isso uma vez por ano. Você não ia durar num time profissional. Além de excelência, é preciso ter consistência. Quer dizer, é preciso mostrar essa habilidade de driblar e fazer gols consistentemente, constantemente, não só uma vez na vida. E não basta isso. Imagina se você tivesse talento para uma atividade qualquer, tivesse consistência e não gostasse dessa atividade. Se você não gostar dessa atividade, a sua tendência vai ser cair no quadrante aqui do bom soldado. Você não tem satisfação, você não gosta. Depois de um tempo, você vai se forçar tanto que você vai começar a ter problemas. Essa dupla, Buckingham e Clifton, também chegaram à seguinte conclusão: o que acontece
para certos executivos fracassarem nas suas carreiras, nas suas atividades? Bom, essas atividades que eles fazem, que eles executam muito, são na maior parte do tempo atividades que eles não gostam de fazer. Não gostar de uma atividade, não gostar de fazer uma atividade, leva você a evitar aquilo. Você não vê recompensas, você não vê satisfação, você não vê elogio, você não vê ganhos financeiros, você não vê nada porque você não gosta. Não gostando, você não vai se esforçar muito para se desenvolver. Você pode até se esforçar, mas por quanto tempo você consegue se esforçar para fazer uma coisa que você não gosta? É complicado. Você precisa de um monte de outros propósitos e motivações para fazer algo que você não gosta. Portanto, qual é o nosso ponto fraco? Vamos pensar. São atividades que a gente não gosta de fazer na maior parte do tempo. Okay? E qual a sugestão desses dois aqui? Qual a sugestão deles para você encontrar, para você ter consciência, trazer à consciência seus pontos fortes e pontos fracos? A sugestão deles é a seguinte: durante uma semana, preste atenção naquelas atividades que você sentiu algum prazer. Okay? Sentiu algum prazer, acabou a atividade, pare e anote. Pega um diário, um caderno novo e comece a anotar. Ok, acabei uma atividade e eu estou me sentindo bem. Descreva exatamente o que você está sentindo, com a maior quantidade de detalhes possível. Como algo assim, nesse momento eu estou feliz, ou eu estou energizado, ou se eu precisasse trabalhar nisso mais 2 horas eu trabalharia porque eu estou com vontade, eu estou de bom humor. Ok. Além disso, além dessas emoções que você vai registrar, registre também o que você acabou de fazer, na maior quantidade de detalhes possível. Digamos, olha, eu acabei de receber um chamado de um cliente que tinha um problema e eu consegui resolver. Eu fui passo a passo com esse cliente, mostrando para ele como fazer e consegui resolver o problema para ele. O cliente saiu feliz dessa chamada que ele me fez. Descreva com a maior quantidade de detalhes possível. Diga qual é o dia da semana, que horas você fez isso, antes do almoço, depois do almoço, maior quantidade de detalhes possível. Na próxima semana, você pega esse mesmo caderno e agora você só vai anotar as atividades que você terminou e se sentiu mal. Okay? Então, agora é o momento de você pensar, ok, fiz uma atividade, estou cansado, estou emocionalmente consumido. Anote isso. Estou cansado, estou emocionalmente destruído, estou drenado, eu não sinto que eu tenho energia para alguma coisa agora. Eu quero deitar numa cama e fechar os olhos ou ligar a televisão e não quero fazer mais nada. Estou de mau humor. O que eu estou sentindo exatamente? Tristeza? Raiva? Desespero? Ansiedade? Escreva o que você está sentindo e, novamente, escreva o que você acabou de fazer, com detalhes. Qual foi a atividade que você acabou de fazer? O que você fez exatamente? Por quanto tempo você fez isso? Da mesma maneira que a gente fez naquelas atividades que a gente curtiu fazer. Okay? Quando você terminar essa descrição do que você sentiu por 2 semanas, né? Você dá uma olhada naquele caderno e dali você vai conseguir tirar conclusões sobre, vai ter um pouco mais de consciência sobre quais são as atividades que você gosta de fazer e quais são atividades que você não gosta de fazer. Em outras palavras, seus pontos fortes e pontos fracos. Você vai ter um grau um pouco maior de consciência sobre essas atividades. Ok, agora nossa consciência já aumentou um pouco sobre atividades que a gente tem algum talento, que a gente repete com consistência e que a gente
gosta de fazer, que a gente aprecia. E sabemos também as atividades que são armadilhas, que se a gente estiver fazendo por muito tempo, a gente vai ter um problema em breve. Tem até um comentário aqui sobre a lei das 10.000 horas. O que diz essa lei das 10.000 horas? Diz que para alguém ficar muito bom no que faz, para alguém ter um desempenho realmente relevante naquilo que faz, ela precisa desenvolver aquilo por 10.000 horas. E quanto dá isso? O que são 10.000 horas? 5 anos de um curso de faculdade com bastante dedicação, não é só ir às aulas. 5 anos de um bom curso, bem feito, e mais uns 2, 3, 4 anos de uma especialização. Ou até, você sai da faculdade e começa a trabalhar, você vai levar algum tempo ainda, 2, 3, 4 anos, para aplicar aquelas coisas que você aprendeu e realmente ficar bom naquilo. Agora vamos pensar, como é que a gente consegue treinar uma coisa, praticar uma coisa, executar uma atividade por 10.000 horas, ou atividades correlatas por 10.000 horas, se a gente não gosta daquilo? Você já imaginou o sofrimento disso? Fazer uma coisa que você... ter que fazer uma coisa que você não gosta de fazer, não tem prazer de fazer, faz aquilo forçado? Muito provavelmente, a não ser que você tenha uma necessidade gigantesca para fazer aquilo por sobrevivência, a não ser que seja uma situação extrema como essa, a nossa tendência é de desistir. A gente começa a fazer, acha que vai ser muito fácil, fantástico, maravilhoso. Nas primeiras dificuldades, a gente começa a perceber que o esforço é maior que a recompensa. A gente não tem prazer naquilo. E toda vez que o nosso cérebro faz esse cálculo e percebe que esforço é maior que recompensa, ele tende a inibir a repetição daquela atividade. Por isso é tão importante a gente descobrir os nossos pontos fortes. Ok, e como é que a gente faz, agora que a gente já tem uma ideia de atividades que a gente gosta de fazer e que temos excelência e consistência, e atividades que a gente não gosta de fazer, o que a gente faz com essa informação? Bom, é a hora da gente dar uma olhada na situação que a gente se encontra hoje. Esse círculo da esquerda representa o nosso momento presente. Digamos que seja o relógio da semana, uma semana de trabalho, 5 dias de trabalho. Durante essa semana de trabalho, a gente executa algumas atividades. Vamos desenhar em outra cor. Vamos desenhar isso aqui em vermelho. A gente passa um certo tempo, 1 hora, 2 horas, 5 horas, realizando tarefas, atividades que a gente não gosta, tampouco faz bem. E depois, em outro dia da semana, a gente precisa repetir essa tarefa. E outro dia a gente precisa repetir essa tarefa. E aí aparece uma outra atividade que a gente também não gosta muito. Essa outra atividade ocupa 1 hora em um dia, 1 hora em outro dia, 1 hora. São coisas que a gente não gosta de fazer. No extremo, a gente pode estar num trabalho, num emprego, numa situação em que a gente passe a maior parte da nossa semana fazendo coisas que a gente não gosta. Vamos chutar um número, a gente passa 70% do nosso tempo fazendo coisas que a gente não gosta, não tem prazer de fazer. Essa situação traz frustração. Essa situação nos traz frustração. Quem gosta de viver na frustração? Pergunta retórica. O que nós devemos fazer então? Se você tiver essa possibilidade, se você tiver essa flexibilidade, suporte até familiar, financeiro para fazer isso,
esse é o momento da gente pensar como eu faço para sair dessa situação presente e migrar para um futuro desejado em que, ok, pode ter atividades que eu não gosto, mas elas vão ocupar um tempo mínimo da minha semana. Vão ocupar um tempo mínimo, porque não tem trabalho ideal, gente. Todo mundo precisa fazer coisas que não gosta ao longo do dia. Agora, para você ter satisfação, o importante é que esse tempo ocupado com coisas que não nos atraem, que a gente não gosta ou que a gente não é bom em fazer, não tem excelência e nem quer se desenvolver, o ideal é que esse tempo diminua. Digamos que você diminui isso para 30% de atividades que você não gosta. Esse é o plano inicial. Sair de 70% de frustração para 30%. Eu reduzo. E o resto do tempo? O resto do tempo a gente vai preencher com aquelas atividades que a gente gosta mais. A gente vai preencher com atividades que a gente tem prazer em fazer, que a gente tem alto desempenho, que a gente entrega, que a gente contribui com a empresa, com clientes ou com a sociedade. Se esse é o plano, agora a ideia é como então? Qual vai ser o meu plano de ação para sair dessa situação presente, que a maior parte do tempo eu ocupo com coisas que eu não gosto, para ir para uma outra situação que a maior parte do tempo eu ocupo fazendo o que eu quero. Duas coisas que a gente pode fazer. Uma delas, tentar novas atividades, buscar novas experiências, novas atividades, se arriscar e ver se aquela coisa nova que a gente está tentando nos agrada ou não. Se nos agradar, caderninho, vamos anotar isso de novo. Talvez a gente consiga fazer isso oferecendo ajuda para alguém que a gente ache que tem uma vida interessante, uma vida laboral interessante. Uma outra possibilidade é buscar oportunidades dentro da sua organização. Talvez falando com o seu gestor, talvez falando com colegas e perguntando no que vocês acham que eu sou bom, onde vocês acham que eu posso contribuir mais, que outras áreas da empresa eu talvez me encaixe ainda melhor do que essa que eu me encaixe hoje. Talvez a sua empresa tenha oportunidades para você, talvez não tenha. Se não tiver, é a hora de pensar, bom, e fora da minha organização? Qual tipo de trabalho ou de atividade eu posso buscar fora daqui para eu me sentir um pouco melhor, me sentir mais satisfeito e receber por isso também. Ok? Esses são os dois pontos principais para a gente colocar em prática. Então, agora que a gente tem um pouco mais de consciência de atividades que a gente tem alto desempenho, excelência, consistência e a gente gosta de fazer, agora que a gente tem mais consciência disso, a gente monta o nosso plano de ação. Como é que eu faço para investir menos tempo em atividades que eu não gosto e aos poucos ir migrando para outras atividades que eu gosto mais? Qual é o nosso plano de ação? Será que esse plano eu consigo realizar dentro da minha empresa ou tenho que buscar em outro lugar? Se a gente conseguir fazer isso, se a gente tiver sucesso nessa mudança, nesse nosso plano de ação e ação, a gente vai estar mais dentro do nosso sweet spot, que é o que a gente desejava desde o princípio. Alta satisfação e alta contribuição. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor como encontrar o nosso sweet spot e sentir um pouco mais de felicidade na nossa vida profissional. Até a próxima!